campeão mundial peso pesado de boxe, é condenado e mandado à prisão de segurança máxima, onde deverá enfrentar o campeão da prisão em uma luta épica, defendendo não apenas seu título, mas seu futuro. Olá pessoal, hoje recapitularemos o filme O Imbatível de 2002 e vamos para mais um resumo top. O filme começa nas sombrias instalações da prisão de Sweetwater, um ambiente hostil onde as brigas são frequentes. Competições de boxe entre os detentos são eventos corriqueiros, com grandes somas de dinheiro em apostas e um obscuro grupo organizador por trás dos bastidores. Em uma dessas lutas, o formidável boxeador Monroy Hutchen enfrenta o desafiante Verme Venzat. Monroy é tão bom que as apostas apontam em sua vitória em apenas um round, algo que se confirma no ringue, e mais uma vitória é somada para o indiscutível. O anúncio pós-luta promete um novo campeão para a prisão, com a chegada iminente de George Chambers, conhecido como Iceman, condenado por violar uma pessoa. No dia seguinte, George chega à prisão de helicóptero e é confinado em uma cela com Mingo Pace. Quando ele expressa suas aspirações na prisão, ele é interrompido por Hipsten e Campos, dois detentes influentes. Hipsten, líder da máfia local, reconhece George como um pugilista renomado, mas o adverte sobre o desafiante imbatível dentro das grades, Monroy Hutchen. Porém, Hipsten ficou de luto por causa de outro boxeador na prisão, que era muito bom e poderia vencê-lo. Sentindo-se chateado por ter sido insultado, George se levantou e ia atacar Hipsten, mas então Campos se apressou em acalmar George e disse que seu chefe não o fez e que não quis dizer nenhum mal. No refeitório da prisão, George tentou reunir informações sobre Monroy, perguntando a outros prisioneiros. Eventualmente, George confronta Monroy na cafeteria da prisão, tentando provocá-lo. No entanto, Monroy permanece calmo. George então deu um tapa nele para deixá-lo com raiva, e como esperado, Monroy reagiu às ações de George, e uma briga quase começou, se os guardas não tivessem chegado a tempo de separá-los. Levado ao escritório do diretor, George é repreendido por sua conduta e aconselhado a se comportar. Mas George não deu ouvidos. Em vez disso, pediu tratamento especial, porque é um campeão mundial de boxe com muitos títulos. Ele tentou convencer o diretor de que poderia tornar a prisão mais famosa, atraindo as atenções e trazendo mudanças, em troca de privilégios, enquanto Monroy era punido em outra parte da prisão, sendo colocado na solitária. Mingo advertiu George sobre o potencial de irritar os outros prisioneiros e a falta de ética em sua pergunta, mas George ignorou o aviso. Determinado, ele fez uma pergunta semelhante a outro detento chamado Hatchberg. Inicialmente ignorado, George persistiu, sentindo-se insultado pela falta de resposta de Hatchberg. Eventualmente, Hatchberg, enfurecido, socou George no rosto. Embora momentaneamente satisfeito por ter atingido o campeão mundial de boxe, Hatchberg logo foi derrubado com um contra-ataque de George. Este último se gabou para os outros detentos, proclamando seu verdadeiro campeão da prisão, desdenhando dos feitos de Monroy. A arrogância de George lhe rendeu antipatia entre os muitos detentos, apesar dos conselheiros para ser mais amigável, como os oferecidos por um prisioneiro chamado Willard, dos quais George não deu ouvidos, acabando em uma briga com ele. Enquanto isso, Monroy discute com a oficial feminina Darlene sobre o plano de transferência para outra prisão. Monroy não parecia incomodado com o plano de transferência, porque de qualquer forma ele ainda estaria na prisão. Ele relembrou sobre seu passado como um campeão de boxe, cuja vida desmoronava quando descobriu a traição de sua esposa. Ele acabou matando o homem que ela foi vista e foi condenado à prisão perpétua. A cena então muda para George enfrentando o detento Ed Jones, que tentava recrutá-lo. Uma briga intensa começou quando Jones trouxe reforços, mas George conseguiu derrotá-los facilmente. Posteriormente, George foi chamado ao escritório do diretor Lipscomb, que expressou profunda preocupação com as frequentes perturbações causadas por George nas últimas semanas. 5 detentos haviam sido gravemente feridos e internados na UTI, devido aos confrontos provocados por George. Com a crescente animosidade dos prisioneiros em relação a ele, Hipsten vislumbrou uma oportunidade: organizar uma luta entre Monroy, o indiscutível Hutchen, e George Iceman Chambers. Ele instruiu Campos a preparar o terreno e a coordenar com seu grupo criminoso para montar um esquema de apostas. No entanto, Hipsten encontrou resistência do diretor Lipscomb, que hesitava em aprovar o evento.
Ripstein tentou inicialmente persuadir o diretor Lipscomb a concordar com seu plano, mas diante da resistência deste último, foi forçado a ameaçá-lo. Eventualmente, Lipscomb teve que ceder, com condições estritas. A luta ocorreria durante suas férias e sem seu envolvimento em atividades ilegais. Além disso, Lipscomb enfatizou que a luta não poderia ser gravada ou divulgada, e a prisão deveria voltar ao normal quando ele retornasse de férias. A história então muda para George conversando com um homem chamado Lewis, expressando confiança que seria liberado se derrotasse Monroy. No entanto, Lewis o alerta sobre a habilidade de Monroy, um peso pesado invicto. Ignorando os avisos, George continua arrogante, acreditando que Monroy está enferrujado após anos na prisão. Enquanto isso, Ripstein negocia com Monroy sobre a luta, oferecendo-lhe uma participação nos lucros. Monroy pede uma parcela maior para sustentar sua família, concordando finalmente com Ripstein. George fica excitado ao saber que Monroy concordou em lutar. Nos dias que antecedem o confronto, ambos os lutadores se dedicam aos treinos. Em uma ocasião, George se aproxima de Monroy novamente, tentando provocá-lo, alegando que ele sairá vitorioso e se tornará o maior campeão que já o derrotou. Mas desta vez, Monroy não se incomodou. Em vez disso, ele respondeu às palavras de George de tal forma que George ficou irritado e decidiu sair. Depois disso, os outros presos que estavam fartos da arrogância de George tentaram irritá-lo, fazendo barulho e causando distúrbio. Alguns prisioneiros até ficaram de pé e se levantaram e tentaram se juntar a ele, mas os guardas rapidamente interviram, restringindo George e impedindo que o caos aumente. Enquanto isso, Campos enfrenta a pressão de seu grupo criminoso para garantir a vitória de George na luta, porque muitas pessoas apostaram nele. No entanto, Campos recusou firmemente o pedido porque Ripstein, sendo um entusiasta do boxe de longa data, queria que a luta fosse justa. Além disso, Monroy não concordaria em abandonar a luta, mesmo que ele fosse oferecido uma grande quantia em dinheiro. Enquanto isso, Monroy e George pareciam estar aumentando seu treinamento para a próxima luta que se foi aproximando rapidamente. Mais tarde, Andy Jones e alguns outros prisioneiros que tinham sofrido muito nas mãos de George abordaram Monroy, oferecendo ajuda para garantir sua vitória. Eles sugeriram envenenar George antes da luta. No entanto, Monroy se recusou e reconheceu que ele poderia perder, mas não estava com medo e estava pronto para enfrentar George em uma luta justa. A tão esperada noite da luta finalmente chegou e a tensão no ar era inevitável. Todos estavam ansiosos pelo confronto entre o campeão mundial de boxe, George Iceman Chambers, e o invicto campeão da prisão, Monroy, o indiscutível Hutchen. Os prisioneiros se reuniram para assistir junto com os chefes, transformando o evento em uma grande arena de apostas. No início da luta, George lançou uma série de ataques, conseguindo derrubar Monroy no final do primeiro round, apesar dos insultos da plateia. George sentia-se confiante, mas Monroy se recuperou no segundo round e começou a superá-lo temporariamente. No entanto, George rapidamente retomou o controle, derrubando Monroy novamente no final do segundo round, alimentando ainda mais sua confiança. Enquanto George se vangloriava, Monroy lutava para se recuperar dos ataques implacáveis. No entanto, Monroy estava determinado a vencer para ajudar sua irmã, que estava enfrentando dificuldades financeiras. Monroy se levantou no terceiro round e lançou uma série de ataques, encontrando uma oportunidade para contra-atacar e desferir um golpe decisivo contra George. Este último, enfurecido pela raiva e pressão da plateia, lançou um contra-ataque furioso, mas desorganizado, permitindo a Monroy prever seus movimentos. Monroy concentrou-se na defesa e provocou a raiva de George, desviando de seus ataques. Surpreendentemente, essa tática funcionou, levando George a continuar seus ataques mesmo após o término do terceiro round, até que seu técnico interveio para evitar uma desqualificação. No último round, Monroy superou cada investida de George, finalizando com um golpe poderoso que o derrubou, garantindo sua vitória e mantendo seu título como campeão indiscutível. Mais tarde, Campos revelou que Ripstein havia falecido 3 horas após a luta. No entanto, antes da morte de Ripstein, ele assegurou que 2 milhões fossem destinados a Monroy, conforme o acordo entre eles. Do outro lado, George Chambers foi solto da prisão e Monroy finalmente aceitou o dinheiro para ajudar sua irmã em dificuldades financeiras. Curiosamente, George e seu gerente negaram veementemente a ocorrência da luta com Monroy Hutchen, insistindo que eram apenas rumores infundados. Meses depois, George Iceman Chambers recuperou o título de campeão mundial dos pesos pesados.
Todos os presidiários de Sweetwater assistiram a partida na TV. No entanto, eles riram e aplaudiram Monroe Hutchin ao saber que George Chambers foi coroado campeão mundial indiscutível dos pesos pesados, porque segundo eles, o verdadeiro campeão indiscutível foi Monroe, o indiscutível Hutchin.